Você já se perguntou o que realmente se esconde por trás das fronteiras da região do Báltico? Sonha em entender como uma simples linha pode transformar uma nação pacífica em uma fortaleza impenetrável? A verdade é que, sob a aparência pacífica, uma revolução silenciosa está em andamento, mudando a essência da defesa e da estratégia militar nesta antiga região de tranquilidade. Imagine centenas de canhões, tanques e aeronaves de combate prontamente preparados. Um campo de treinamento onde dezenas de milhares de soldados praticam dia e noite, sob a vigilância constante de aviões de reconhecimento e bombardeiros que cortam o céu com sons ensurdecedores. Esta é a realidade da região do Báltico, na fronteira entre Rússia e Bielorrússia. E com o aumento da crise global, tudo isso virou rotina. Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia intensificaram a fortificação de suas fronteiras. As linhas de defesa estão em constante construção, reforçadas por uma combinação de muros de concreto, fios de arame farpado e obstáculos antitanque. Mas há algo mais profundo em tudo isso. Não são apenas barreiras físicas, cada uma delas é uma peça de uma estratégia mais complexa. Fios de alta tensão conectam os limites, não para limitar, mas para impedir qualquer avanço. Eles são cobertos por dentes de dragão de concreto e armados com minas e obstáculos explosivos, projetados para destruir qualquer invasão. E não para por aí. O sofisticado sistema de defesa se estende até o mar. A região de Narva, na Estônia, tem seus rios bloqueados por pontes destruídas e portões de aço com dentes de dragão de concreto. Esta área é considerada o próximo foco de ataque potencial, uma peça-chave no cenário de guerra. Ali, estão sendo construídas quase 600 abrigos de concreto ao longo da fronteira, um verdadeiro escudo de resistência contra qualquer raio de ataque. Há continuamente alarmes, sirenes e exercícios de evacuação, como se a guerra fosse uma questão de quando não se. E o que acontece com as cidades que por décadas foram símbolos de intercâmbio cultural e econômico, agora se tornam zonas de isolamento? Como Narva, que perdeu seu papel de ponte entre nações, transformada num ponto morto, numa matriz de medo e incerteza. As populações vivem sob a sombra de uma ameaça invisível, com ruas vazias e pontes fechadas, um silêncio pesado, cortante, quase sufocante. A estratégia de defesa não é apenas para combate. Os movimentos invisíveis, como os canais de proteção e armazenamento de armas, preparam o terreno para uma batalha invisível, silenciosa, mas incrivelmente eficaz. Países como Letônia e Lituânia criaram parques de resistência antimobilidade, com milhares de obstáculos prontos para serem montados em questão de horas. A cada passo a ameaça se torna mais real, mais palpável. Mas a pergunta ainda incomoda: até onde essas fortificações podem ir? Finlandês, por exemplo, já constrói abrigos capazes de resistir a ataques diretos de artilharia e mísseis. Cada passo primeiro parece uma proteção, mas logo revela que é uma preparação total para o pior cenário. Uma defesa total que recusa o perigo de uma invasão silenciosa e rápida, anulando qualquer possibilidade de avanço inimigo na fronteira. Tudo isso aponta para um fato assustador: a estratégia de paralisar Rússia e Bielorrússia na linha de frente. Uma defesa de não passar de jeito nenhum, onde cada tanque, cada avião e cada soldado conta. Na cidade de Narva, as pontes estão desativadas, cercadas por obstáculos que parecem feitos de dante de concreto e aço, prontos para destruir qualquer avanço. Uma linha de defesa que reforça a ideia de que a guerra moderna não é mais feita apenas de armas, mas de sistemas, inteligência e estratégias invisíveis. E como esses muros, obstáculos e sistemas afetam a vida do cidadão comum? Ali nas cidades de fronteira a rotina se transforma. Os cidadãos, antes habituados ao fluxo contínuo de comércio, agora vivem num silêncio opressor, como se a guerra estivesse à porta. As pontes que ligavam as nações permanecem fechadas, o comércio e o turismo desmoronam silenciosamente, deixando um sentimento de isolamento e medo. E o que dizer dos povos de língua russa vivendo nesta região? São alvo de campanhas de desinformação, alimentando dúvidas e divisões internas. A população, antes de fronteiras culturais, agora vive sob a sombra da incerteza, com a sensação de que qualquer momento pode. A cada manhã, o som de sirenes ecoa como um lembrete constante de que a guerra pode estar mais próxima do que imaginam. Enquanto a atual crise avança, as nações estabelecem planos de evacuação, treinam suas forças e reforçam suas defesas, tudo enquanto a incerteza cresce. Essas ações não são apenas físicas, são psicológicas, sociais e econômicas. O medo se torna uma arma silenciosa que atua dia e noite, colocando toda a região à beira de um novo capítulo na história. Você consegue imaginar o que virá a seguir? A hora de decidir quem fica, quem foge, e quem luta por tudo o que ainda resta. Recentemente as tensões na região aumentaram dramaticamente.
Países como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia intensificaram suas defesas. Mas o que realmente está por trás dessas fortalezas? Não são apenas muralhas físicas. São verdadeiras fortalezas tecnológicas, armadas com sensores, barreiras eletrônicas e armadilhas de alta precisão. Você consegue imaginar o impacto de tudo isso? Uma linha que, ao ser cruzada, poderia bloquear em tiro rotas de invasão, no instante em que a guerra começar. Polônia, por exemplo, acelerou a implementação de barreiras eletrônicas e trincheiras antitanques. Essas medidas transformaram o território em uma verdadeira zona blindada, isolando o que restou do antigo exclave russo na Europa. Mas, mais do que isso, esses dispositivos são componentes de uma estratégia avançada de mobilidade de contraforça. O objetivo? Não somente destruir a ofensiva inimiga, mas também criar uma rede de armadilhas para movimentos armados, direcionando o fogo ao ponto exato antes mesmo do ataque. As trincheiras e canais de defesa na Lituânia reforçam essa estratégia, tornando impossível a passagem de tanques como T-72 ou T-90 na linha de fronteira. Enquanto isso, esforços de reflorestamento bloqueiam linhas de observação inimigas, criando uma cobertura natural de vigilância. Na fronteira da Letônia, a situação virou uma fortaleza de vigilância tecnológica. Um sistema de cerca de 280 quilômetros foi construído, não apenas para impedir o fluxo de refugiados, mas também para bloquear infiltrações de grupos especiais russos ou sabotadores. Além dos muros físicos, há passarelas flutuantes em áreas pantanosas, permitindo patrulhas contínuas em terrenos desafiadores. Mas o verdadeiro coração da estratégia está nas chamadas áreas de resistência. Parques de antimobilidade com dezenas de depósitos de obstáculos, blocos de concreto e minas, prontos para serem colocados nos caminhos em questão de horas. Assim, ao detectar o avanço russo, as vias de acesso podem ser destruídas rapidamente, interrompendo qualquer avanço. Finlândia, exemplo mais claro da seriedade dessas fortificações, está construindo abrigos capazes de resistir a ataques diretos de artilharia ou foguetes. Uma barreira de 260 quilômetros fecha a fronteira sudeste, refletindo uma postura de defesa total. Essas ações não surgiram do nada. São sinais de que o medo de uma invasão real se tornou uma ameaça próxima, uma sensação de que a areia sob os pés dos invasores está escorrendo rapidamente. Mas você já se perguntou, tudo isso basta para deter uma força como a Rússia? Como o frio aço de suas armas, esses obstáculos representam uma tentativa de paralisar o inimigo na linha de frente, sem deixar espaço para avanço. Uma estratégia que modifica o cenário de guerra, transformando a região em uma verdadeira muralha tecnológica. Será que essa resistência é suficiente? Ou há algo mais vindo por aí, esperando o momento certo para explodir tudo? Imagine uma região onde milhares de barreiras de tanques, blocos de concreto e minas estão prontas para serem acionadas a qualquer momento. Assim que o exército russo detectar o movimento, as estradas podem ser destruídas em questão de horas. Finlandeses exemplificam essa estratégia com clareza. Suas fronteiras estão equipadas com cercas de concreto de 260 quilômetros, capazes de resistir a ataques diretos de artilharia e mísseis. Essa preparação é inédita desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o que isso realmente significa para a segurança da região? As nações bálticas aprenderam uma lição crucial ao acompanhar a guerra na Ucrânia. A única maneira de deter a Rússia é paralisá-la no exato primeiro centímetro de sua fronteira. Esqueceram a velha doutrina de defesa em profundidade. Agora, uma nova estratégia surgiu. Direcionada, agressiva, sem permitir que o inimigo dê um único passo. Essa é a filosofia da defesa avançada. Narva, no nordeste da Estônia, representa o ponto mais delicado dessa linha. Lá, pontes sobre o rio Narva estão bloqueadas com dentes de dragão de concreto e portas de aço trancadas. O que eles sabem que os inimigos talvez não percebam? De acordo com relatórios, essa região foi marcada como o próximo alvo potencial na simulação da NATO batizada de Cenário de Narva. Todo o governo estoniano está na ativa, construindo 600 abrigos de concreto ao longo da fronteira, uma muralha física contra possíveis ataques híbridos, incluindo as invasões dos chamados Homens Verdes. Provocações recentes, como invasões por guardas russos e o desaparecimento de boias no rio Narva, alarmaram as forças de Tallinn. Não existe mais uma zona cinzenta ali. Ou você apoia ou fica do lado de fora. E enquanto as fronteiras terrestres se reforçam, a Polônia reforça sua defesa com uma barreira eletrônica de 199 quilômetros na fronteira com Kaliningrado. À sombra de câmeras, sensores sísmicos e sistemas de visão térmica, essa linha monitora 24 horas por dia. Uma resposta eficaz contra a tática de usar migrantes como armas híbridas por parte de Rússia e Bielorrússia. Mas qual será o próximo passo? Quais segredos ainda estão escondidos sob o silêncio das fronteiras?
O que acontecerá quando essas barreiras, por mais robustas que sejam, encontrarem uma ameaça ainda maior? O sistema de defesa que transformou a base naval russa na Báltica como uma zona absolutamente desmilitarizada é uma obra-prima da tecnologia moderna. Uma linha de 199 quilômetros, monitorada 24 horas por dia por câmeras, sensores sísmicos e sistemas de imagem térmica. Essa barreira é considerada uma das respostas mais eficazes às táticas híbridas de Moscou e Minsk. Porém, o que muitos ainda não percebem é que essa muralha não é apenas física, mas uma estratégia de neutralização total. Mas o que vem depois disso? Um novo capítulo está se desenrolando, e ele pode mudar tudo. Imagine a cena, ao longo dessa linha, objetos de concreto, dentes de dragão, minas e sistemas antitanque se estendem como uma teia mortal. Eles não só impedem a passagem, mas criam uma armadilha invisível aos olhos do inimigo. O cheiro de terra molhada, o som de drones zumbindo e o frio na espinha de quem observa. Cada passo na fronteira agora é uma surpresa, um choque de realidade. Moscou e Minsk já não veem uma porta aberta, mas uma parede de fogo e ferro, prontos para explodir a qualquer momento. E o mais assustador, é um cenário de guerra total sem espaço para hesitação. A questão que fica é, até onde essa estratégia pode chegar? Quanto mais avançam essas defesas, maior o impacto na vida das pessoas. Cidades como Narva, antes centros de intercâmbio cultural, tornaram-se sombras de si mesmas. Com a ponte da amizade cortada, moradores se sentem isolados, como se a conexão com o mundo tivesse se desintegrado em um só instante. O ar de silêncio pesa na atmosfera, carregado de ansiedade. O coração bate mais forte quando se percebe que, por trás da fachada de segurança, a economia dessas regiões está desmoronando. O céu parece mais pesado, os passos no silêncio mais pesados, porque agora tudo mudou. E o que dizer das estratégias ocultas? Os governos da região intensificaram os preparativos. Milhares de manuais de defesa civil foram distribuídos às portas, enquanto sirenes ecoam ao amanhecer. Em lugares como a Lukny em Narva faz-se pedidos para que os cidadãos permaneçam em suas casas, enquanto os militares reforçam suas linhas de frente com minas, obstáculos e tecnologias de ponta. Mas há um detalhe que ninguém parecia esperar. As ações de Moscou e Minsk não são apenas militares. É uma guerra de informações, uma batalha psicológica que atingirá no mais profundo psicológico da população. As minorias russas que moram nessas áreas, agora são os alvos principais, bombardeadas por propaganda e desinformação. A pressão aumenta. O que acontecerá quando a fronteira se tornar uma linha de fogo invisível, alimentada por manipulações e mentiras? Uma coisa é certa, o futuro da região nunca mais será o mesmo. Tudo isso faz parte de uma estratégia que vai além das muralhas e cercas de concreto. Na Lituânia, por exemplo, milhares de manuais de defesa civil foram entregues porta a porta. As autoridades sabem que a guerra híbrida é uma arma silenciosa, imprevisível. Mais de 150 mil cidadãos receberam orientações que podem salvar vidas. Pode parecer uma medida de rotina, mas a ameaça invisível está sempre presente. Imagine o som inquietante de sirenes passando pela cidade, enquanto os cheiros de gasolina e umidade entram pelas janelas. Dentro das casas, o tato frio das mãos segurando os panfletos traz uma sensação de urgência. Os minorities de língua russa na região, que antes poderiam sentir-se parte da comunidade, agora são alvos constantes da propaganda. A manipulação via TikTok e Telegram tenta transformar amigos em inimigos, incitando uma revolta interna. Essa estratégia de guerra psicológica cria uma tensão que invade cada pensamento. Na cidade leste de Daugavpils, uma parte da população ainda é influenciada por notícias russas. A desconfiança para com as iniciativas de defesa do Estado é evidente. O desafio é enorme, proteger não só o território, mas a própria alma da nação. Enquanto as muros de concreto se erguem do lado de fora, dentro elas tentam conquistar corações e mentes. Os exercícios de evacuação em Vilnius mostram uma corrida contra o tempo. Com fronte a apenas 30 quilômetros, o medo de um ataque direto aumenta a ansiedade. Os planos para mover idosos e deficientes por ônibus representam uma esperança de salvar vidas, mas também revelam uma realidade difícil. Como evitar congestionamentos nas rotas principais que podem atrasar a chegada de forças internacionais? A ameaça de uma entrada rápida e devastadora exige novas estratégias. As rotas de fuga precisam ser variadas. Caminhos secretos, rotas alternativas, tudo isso para evitar um colapso logístico. Essa preparação minuciosa tentará impedir uma derrota rápida. No entanto, essa mesma ameaça assombra os adversários. Com cada passo, a estratégia dos países do Báltico está se ajustando, preparando-se para um confronto que pode mudar o destino de toda a região. Porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas uma guerra de armas.
É uma batalha pelo controle da própria alma de uma sociedade que nunca quis ser palco de um conflito assim. E a pergunta que fica no ar: até onde eles estão realmente prontos para resistir? As fronteiras do Báltico se transformaram em uma muralha impenetrável. Recentemente, os países da região reforçaram suas defesas, ajustando cada detalhe, cada trincheira, cada sensor. Essa estratégia foi cuidadosamente planejada para parar qualquer avanço russo. Imagine o silêncio pesado na manhã de uma operação de defesa, cortado apenas pelo som distante de veículos militares passando. A sensação de ameaça cresce. Se essas barreiras forem fechadas, a conexão terrestre de Rússia com a Europa será cortada. O que antes parecia uma rota acessível poderá se transformar em uma ilha logística, isolada no meio do continente. Kaliningrad, uma base estratégica de Moscou, pode se tornar uma área cercada, incomunicável, vulnerável. Em Minsk, a capital de Belarus, tudo parece estar se transformando num cenário de isolamento. As luzes ao redor da fronteira se apagaram. Só permanecem as câmeras térmicas e os focos sob os torres de observação. A muralha construída pelo Báltico mudou todas as regras do jogo. Esse movimento agressivo revela uma mudança profunda na estratégia da OTAN. A antiga política de dissuasão por punição, esperar que os invasores venham e sejam combatidos depois, ficou para trás. Agora a abordagem é de impedir de chegar ao território. A mensagem de Lituânia é clara: os pontes podem ser destruídos. Um aviso de que ninguém entra aqui sem pagar um preço alto. Será que Moscou consegue entender essa nova ameaça? Essa estratégia de negação tem potencial para desabilitar o ataque surpresa de Putin. Com ela, o avanço rápido e fácil do exército russo se torna praticamente impossível. A geografia do Mar Báltico, vista por Moscou como seu quintal, virou uma armadilha. A presença de Finlândia e Suécia, além de transformar o mar num lago protegido pela NATO, coloca em xeque os portos de São Petersburgo e Kaliningrad. Se as fronteiras terrestres forem cortadas, o que resta da estratégia russa? Uma tentativa de cerco marítimo rodeando do mar será inviável. Os preparativos de defesa estão em alerta máximo. Kaliningrad, cercada por essa muralha de concreto e sensores, pode se tornar uma ilha de vulnerabilidade. E uma pergunta inquietante paira no ar: até onde essa nova linha de defesa pode chegar? Será que o Kremlin consegue reverter esse movimento ou essa estratégia de cerco total moldará o futuro da guerra na região? O momento atual revela uma verdadeira estratégia de isolamento que transforma o Mar Báltico em um verdadeiro lago da NATO. Com Finlândia e Suécia cada vez mais integradas à aliança, a guerra de logísticas e a defesa marítima estão moldando um cerco que ameaça os portos de São Petersburgo e Kaliningrado. A fronteira terrestre dos países bálticos, agora fechada, pode ser a peça final dessa estratégia de envolvimento total. Imagine Kaliningrado hoje uma prisão sem saída, rodeada por muralhas invisíveis de ondas eletrônicas e sistemas de defesa impenetráveis. As linhas de abastecimento da Rússia podem ser cortadas a qualquer momento. Os mísseis de alcance intermediário que Moscou usava como armadilha agora enfrentam sistemas de defesa aérea capazes de interceptá-los. Esse movimento de defesa assustou o Kremlin, mas também acendeu uma dúvida: será que Moscou tem força suficiente para um confronto direto? Enquanto Moscou luta na Ucrânia, a esperança de abrir uma segunda frente na Europa parece cada vez mais distante. Os cálculos de custo do Kremlin estão começando a mudar. A estratégia de porca-espinho dos países bálticos, muro de concreto, fossos eletrônicos e minas, está bloqueando qualquer possibilidade de guerra híbrida. As muralhas entregam uma mensagem clara: resistir. Não há espaço para ingenuidade. E essa resistência reverbera por toda a Europa. Anos atrás, alguns chamaram de paranoia a preocupação com a ameaça russa. Hoje essa cautela virou política oficial de defesa. Cada muro, cada trincheira, é uma parede contra sonhos de expansão de Moscou. Alemanha enviando um batalhão para a Lituânia. Tropas americanas reforçando a região. Tudo mostra uma Europa unida, pronta para defender cada centímetro de seu território. Por trás das muralhas, a aliança transatlântica se solidifica. Putin tentou dividir, enfraquecer a NATO, mas os seus movimentos apenas a fortaleceram. A união militar da aliança nunca foi tão forte. Cada cerca, cada trincheira, é como uma faca cravada nos sonhos de dominação do Kremlin. E enquanto isso, Belarus, aliado de Moscou, vê sua economia em colapso, seus sonhos de conquista devorados pelas muralhas de concreto. Mas aqui vem a verdadeira reviravolta. O que acontece se essa estratégia de defesa se transformar na única saída? E se por trás de tudo, uma mudança de perspectiva estiver prestes a surgir? Afinal, o que o futuro reserva para uma Europa que cresce em força enquanto o Kremlin tenta se agarrar desesperadamente ao seu poder? Essa batalha silenciosa de pedra e ferro pode estar apenas começando.
O fechamento das fronteiras entre a Lituânia e a Polônia está colocando o regime de Lukashenko em uma verdadeira forca financeira. Com as portas comerciais para a Europa se fechando, a dependência de Minsk de Moscou aumenta de forma alarmante. Isso pode levar ao colapso total da economia de Belarus. A linha de defesa dos países bálticos não apenas impede o avanço de tanques russos, mas também redefine o equilíbrio de poder na região. Nenhum russo ou bielorrusso pode mais se aventurar livremente na floresta. A gaiola está tecida, as portas trancadas com ferrolho de aço, concreto e dinamite. As fronteiras deixaram de ser linhas tênues no mapa e se tornaram muros de castelo, feitos de concreto, aço e explosivos. Os países bálticos, com suas trincheiras cavadas na própria terra, estreitaram a mensagem ao mundo: a paz só se mantém se estiverem preparados para a guerra na batalha final. As cargas explosivas sob os pontes não são meramente engenharia. São o mais explícito gesto diplomático enviado a Moscou. Este não é seu playground. Este será o seu fim. A ilusão de paz deu lugar a uma verdade fria, dura e armada. A cortina de ferro caiu novamente. Mas desta vez, não foi construída pelo Kremlin. Foi erguida pelos povos bálticos, dispostos a queimar tudo para proteger sua liberdade. Qual será o próximo movimento? Essas medidas de segurança assustarão Putin ou farão com que Moscou e Minsk arrisquem tudo? Poderão eles fazer jogadas provocativas e descuidadas? Deixe seu comentário, compartilhe suas opiniões, curta este vídeo. Obrigado por assistir.